Em 2010, os registros da Polícia Federal dão conta de que 8.975.000 cidadãos, quase 9 milhões de cidadãos, portanto, tinham armas legalizadas na Polícia Federal. 2 anos depois, em 2012, agora, apenas 1.624.000 armas estão com seus documentos em dia. Isso significa que 7.350.000 armas, ou melhor, 7.350.000 cidadãos de bem, que acreditaram no governo, estão com suas armas absolutamente ilegais. O governo, especialmente o Ministério da Justiça, tem dificultado a renovação dos registros que concederam a partir de 2005. Para o deputado Edio Lopes, do PMDB de Roraima, que recentemente foi à tribuna tratar desse assunto, o Ministério da Justiça precisa procurar meios para retirar esses cidadãos da situação de ilegalidade em que se encontram. O deputado está aqui com a gente, participa desta edição do Palavra Aberta, com retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, o que fazer diante desse quadro? Veja bem, nos idos de 2003, 2005, logo pós a aprovação da Lei 10.826, o governo brasileiro... Que criou o Estatuto de Desarmamento. Que criou o chamado Estatuto de Desarmamento. Ali o governo brasileiro e a grande mídia nacional desenvolveu uma intensa campanha de uma vertente para o cidadão entregar a arma que ele possuía, para que essa arma fosse destruída ou lhe fosse dada outra destinação, e de outro lado, para que o cidadão que tinha a sua arma em casa procurasse a Polícia Federal e legalizasse as suas armas. Em 2010, como disseste aí, nós tínhamos quase 9 milhões de armas legalizadas no Brasil. Ocorre que de 2005 para cá, visivelmente o governo tem dificultado de forma extrema a renovação dos registros dessas armas. E o resultado é o que falaste há pouco, de quase 9 milhões há 2 anos atrás, hoje nós só temos 1.624.000 armas com os documentos em dia. Acreditamos que a grande maioria desses cidadãos, eles procuraram as superintendências da Polícia Federal. Ocorre que as dificuldades são inúmeras, são quase intransponíveis. De certidões, de marca hoje, marca amanhã, cancela, e aí foi criando essa situação. Agora, deputado Edio Lopes, e se a Polícia Federal resolver engrossar, colocar, como se diz, a lei em ação, esses cidadãos estão a descoberto, eles estão ilegais. Veja bem. Eles estão ilegais. Né? O número ainda é mais inconveniente. Deste 1.624.000 armas que estavam em dia no começo de 2012, 1.453.000 vencem em 2012. Portanto, de quase 9 milhões de armas legais em 2010, nós podemos chegar ao término de 2012 com 150.000 armas legais. E eis aí que o senhor ministro da Justiça está, como diz no popular, com um tremendo abacaxi na mesa do seu gabinete. Porque, rigorosamente, o ministro da Justiça teria que determinar a Polícia Federal a fazer, talvez, a maior operação policial deste país. A apreender essas armas para ilegais. apreender e, mais ainda, prender o cidadão. Autuar esse cidadão. Porque a lei 10.826, ela diz que a posse ilegal de arma, o cidadão tem que ser preso em flagrante. E a Polícia Federal sabe qual é a arma, onde está e com quem está e onde está. Até porque ela tem um registro antigo de todas essas armas. Essas pessoas, muitas não se mudaram de residência, continuam morando onde moravam naquela época. Exatamente. Então é só ir lá. E mesmo que se ele mudar, ele tem que informar. Veja bem, o ministro da Justiça tem que encontrar urgente uma equação para esse problema. E eu não vejo outra saída que não editar uma moratória, dar um prazo para que essas quase 9 milhões de armas que estão ilegais hoje, por única e exclusiva culpa do Estado brasileiro,
Que criou esses obstáculos. Que criou esse obstáculo. Você veja bem que as dificuldades foram São assim... obstáculos de que ordem, deputado Edio Lopes? De toda a natureza. De toda a Como é natureza. que Veja bem, o Estatuto ele é rigoroso. Quando eu digo que é cidadão de bem, é porque só consegue tirar um registro de arma no Brasil um cidadão absolutamente de bem. Porque ele tem que provar a residência, tem que levar certidão negativa de crime federal, estadual, eleitoral e militar, tem que ter endereço, tem que ter emprego. O cidadão desempregado é considerado cidadão não de bem para conseguir uma arma, porque ele precisa ter emprego. E veja o cúmulo que as exigências vão chegando. Cada superintendência foi criando o seu emaranhado. No Maranhão, há tempos atrás, o superintendente da Polícia Federal no Maranhão deixou de conceder renovação de porte de arma para advogados, porque ele entendia que a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil não comprovava emprego lícito do advogado, porque o Estatuto exige que você seja empregado e que teu emprego seja lícito. Então, veja em que pé foi criando essa situação. Agora, o senhor imagina um cidadão lá nos confins da Amazônia, que em 2005 ouvia no rádio, na televisão, o dia inteiro para entregar ou para regularizar sua arma. Ele pegou aquela única espingardinha que ele tem lá na beira daqueles rios perdidos da Amazônia, aquela espingarda que serve para defender ele, a sua família, seus animais, e foi a Polícia Federal regularizar. Foi fácil. Ele chegou lá, regularizou e voltou para casa orgulhoso de ser um cidadão que cumpre com seus deveres. Ele não sabia que ele estava sendo enganado pelo governo. Hoje esse cidadão procura a mesma Polícia Federal para renovar o porte daquela sua espingardinha e ele é levado numa maratona do vem hoje, marca, desmarca e acaba que ele vai ficando na clandestinidade. Esta é a situação hoje no país. Deputado Edio Lopes, eu li uma matéria antes de vir para cá a respeito desse tema e que o senhor quer, inclusive, mudar o título, o nome do Estatuto do Desarmamento. Por que o senhor não gosta mais do nome Estatuto do Desarmamento? O Congresso Nacional, de tempos em tempos, esta casa ela tem assim uma vontade de legislar com uma bola de cristal. Foi assim em 88, quando o Constituinte escreveu uma Constituição especificamente parlamentarista, porque ele acreditava que no referendo que veio logo a seguir, a população brasileira ia apoiar e aprovar o parlamentarismo, coisa que não aconteceu. O cidadão brasileiro diz que queria continuar no regime presidencialista. Esse cara aí, as medidas provisórias, criando essa encrenca toda. E ainda hoje estamos encrencados. Nós continuamos vivendo num regime presidencialista regido por uma Constituição com nuances parlamentaristas. No caso do chamado Estatuto do Desarmamento, aconteceu a mesma coisa. O legislador, levado por uma onda do momento, levado pela grande mídia, ele concebeu uma lei, uma norma absolutamente desarmamentista. Quando veio o referendo, o cidadão disse não. O Estado não me dá a segurança que eu preciso e que eu tenho direito. O Estado não dá essa segurança a mim, à minha família e ao meu patrimônio. Continuar usando a arma. Tá certo? Então, votou contra o desarmamento. Por quê? Porque ele queria continuar exercendo o direito inalienável de proteger a si, a sua família e o seu patrimônio. Dever do Estado que não cumpre. Agora, como é que o senhor chamaria? Só para a gente encerrar essa entrevista. Que nome bom seria para o Estatuto da Regularização de Armas e Munições e de Porte de Arma no Brasil? Porque, na verdade, é isso. Na verdade, é isso. Na verdade, essa lei não é desarmamentista. Ela é uma lei que regulou a posse e o porte de armas e munições no Brasil. Na verdade, é isso. Bom, vamos ver como é que o Ministério da Justiça sai desse imbróglio. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu sou Paulo José Cunha, agradeço a sua audiência. Um abraço e até a próxima.